Olá pessoal, estamos começando o módulo 3 e está na hora de você transformar os resultados da sua pesquisa em um produto, no seu artigo tecnológico. No módulo 1, você projetou a sua pesquisa e escreveu muita coisa sobre o seu tema, a contextualização e a problematização. No módulo 2, você descreveu seu procedimento metodológico e provavelmente fez muitas anotações sobre a análise dos dados. Eu tenho uma excelente notícia para você. Grande parte daquilo que você escreveu poderá ser aproveitada aqui. Mas isso não quer dizer que você vai copiar e colar o texto já produzido. Quando eu falo em aproveitar, é para você adaptar. Quando você copia e cola, corre o risco de deixar seu texto truncado, sem fluidez. Neste módulo 3, que estamos começando agora, você irá produzir o seu artigo tecnológico e dividimos ele em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Só que, como um artigo científico não segue uma ordem linear, as aulas serão apresentadas para você começando pelo desenvolvimento, depois a conclusão e por fim a introdução. Você verá que isso faz todo sentido. Essa é a nossa primeira aula do módulo e ela está dividida em 2 vídeos. Nesse primeiro, farei uma breve apresentação sobre a escrita de artigo tecnológico de forma geral, destacando algumas das principais características diferenciadoras desse tipo de produção para os artigos tradicionais. Depois, no segundo vídeo dessa aula, falaremos sobre como escrever o desenvolvimento do seu artigo e Mariana, como você já está acostumado, vai demonstrar para você como ela escreveu o desenvolvimento do artigo dela. Então, quando acabar este vídeo, não esquece de clicar na parte 2, ok? Depois da ênfase na solução de um problema de ordem prática, a principal diferença na estrutura de um artigo tradicional para um artigo tecnológico é que no tecnológico você terá mais liberdade. Isso porque, como a sua pesquisa resolve um problema prático, você deverá se preocupar em atrair leitores praticantes, que na maioria das vezes não têm o hábito de ler documentos científicos. Então, vou te apresentar alguns do's e don'ts da produção tecnológica. Os do's são sugestões do que fazer, e os don'ts do que não fazer. Mas atenção, antes de começar a escrever, você já deve ter uma noção de para onde pretende enviar o artigo para a publicação. Então, em primeiro lugar, siga as orientações do veículo para onde você irá submeter o seu artigo. Ou seja, se algumas das minhas sugestões conflitar, a regra número 1 é: siga as diretrizes do veículo. Agora que fiz esse alerta, podemos avançar. Vamos começar com algumas dicas de do's, ou do que fazer. Seus títulos devem ser atrativos e ter significado. Veja esse exemplo da Business Horizons, que é um journal focado em artigos tecnológicos. O título é bastante atrativo e foca em uma questão prática. Ainda, observe que, em vez de escrever uma seção intitulada Introdução, os autores deram um subtítulo com significado. Legal, né? Use estilo jornalístico para escrever. Escreva de forma clara e objetiva, quebre o texto em parágrafos razoavelmente curtos, use bullet points sempre que cabível e use subtítulos para quebrar o texto. Veja esse exemplo da Harvard Business Review, também focada em artigos tecnológicos. Repare como a diagramação é bem diferente da dos artigos tradicionais. E por fim, vá direto ao ponto. Já a respeito dos don'ts, aquilo que você não deve fazer, vejamos. Você não deve ter apego ao estilo acadêmico. Não deve usar jargões acadêmicos. Sabe aquele pesquisador que adora falar em p-valor, em n, em beta? Prefira oferecer o significado. Você também não deve desenvolver longa revisão de literatura, nem uma minuciosa descrição da metodologia. E, pelo amor de Deus, você não deve tentar provar erudição. Sabe aquele colega que fala, odiernamente faz-se mister? Desnecessário. Agora, que tal assistir a segunda parte dessa videoaula? Te vejo lá.